Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize, 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 ó minha alma, ao Senhor. Juntos. Bendize, força. Bendize, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Este evangelho faz parte daqueles momentos dificílimos, depois que Jesus entrou em Jerusalém, depois que Jesus já havia ressuscitado a Lázaro, depois que Jesus foi ao templo e expulsou os vendedores do templo que profanavam assim o templo de Deus. Então começou um grande choque dos sacerdotes, a partir dos sumos sacerdotes, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, enfim, aqueles que eram chefes em Jerusalém, buscando um motivo para condenar Jesus. O texto de hoje faz parte desse momento difícil que estavam vivendo, que foi terminar justamente com a traição de Jesus, a prisão de Jesus e depois todo o julgamento, a sua morte. Mas veja que interessante, aí foi Jesus quem dirigiu-se àqueles homens que eram os peritos a respeito da lei, que conheciam, quando se fala de lei, não são apenas os mandamentos, mas para ele, Torá, lei, era a Bíblia inteira, era toda a Bíblia, contendo os profetas, os patriarcas. Então, o próprio Jesus é que se dirige àqueles homens que eram os peritos da palavra de Deus, colocando essa situação. Como é que os mestres da lei chamam o Messias de filho de Davi, se a própria palavra de Deus nos diz: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Eles não souberam explicar. Claro, hoje para nós fica fácil, porque realmente Jesus, o Messias, era filho de Davi no sentido de que era descendente de Davi. Mas claro, Jesus é o Filho de Deus, de quem Davi preparou o caminho. Foi preciso vir um Davi, uma descendência de Davi, para que nós recebêssemos o Filho de Deus, feito homem, feito carne. Segundo a carne, Jesus descende de Davi, mas segundo Deus, Jesus é o Senhor de Davi, é o Senhor de Davi, Ele é o Filho de Deus. E aí a palavra, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo
de teus pés. Ainda ontem, na pregação da tarde, quem estava finalizando a beleza do que foi a nossa festa de Corpus Christi, eu usava dessa passagem, que era o salmo de ontem, o salmo 109. Sim, meus irmãos, o Pai colocará todos os inimigos de Jesus, a partir do próprio inimigo. Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo o inimigo? Debaixo dos pés de Jesus. Jesus será vitorioso, completamente vitorioso, e cada vez mais Ele está sendo vitorioso. Eu sei que agora nós passamos por um vale de lágrimas. Talvez você passe por grandes dificuldades, e até quem sabe tenha passado pela sua cabeça, porque a tentação é terrível, tenha passado pelo seu coração, pelas suas emoções, porque você está sofrendo situações muito duras, muito difíceis, que parece que para você são insolúveis, não tem solução. E você pergunta: onde é que está Deus? Onde é que está Deus em tudo isso? Talvez você não ouse descrer de Deus, mas você diga então: Deus me abandonou. Não, meu irmão, não, minha irmã. Jesus é vitorioso e será vitorioso, e Ele está obtendo a vitória, está sendo vencedor em cada uma das nossas situações também, como foi bem mostrada na primeira leitura, e já já nós voltamos a ela. Deus não abandona aqueles que são seus. Ele ama também aqueles que infelizmente se afastaram dele, aqueles que o negaram, aqueles que o traíram, aqueles que vivem no pecado. O Senhor não os abandona. Eles também são filhos, são filhas queridos, amados, e o Senhor está em busca deles e quer que nós sejamos instrumentos dele, de Jesus, para buscar esses nossos irmãos. Também Jesus ama aqueles que odeiam Jesus. Parece é uma coisa impressionante, não é verdade? Porque Jesus é só amor, é só misericórdia. Quando a palavra de Deus diz, através de São João, que Deus é amor, Deus é amor porque Deus é amor. Assim como fogo é fogo e será sempre fogo, e ninguém de nós pode brincar com o fogo, porque se a gente brincar, o fogo vai queimar. Eu não posso ser menino e fazer uma arte de querer botar o meu dedo aqui na chama. Tem muita gente já com medo, né? O padre vai botar, vai se queimar. Por quê? Porque o fogo é fogo. E a gente não pode brincar com o fogo. Se eu pegar um objeto aqui, um papel, e colocar no fogo, vai queimar, não tem como, porque o fogo é fogo. Da mesma forma como o fogo é fogo, e a água é água, Deus é amor. Deus é amor. E assim como o fogo queima, Deus sempre ama. Deus sempre ama. Impressionante, eu volto a dizer, Jesus ama aqueles que o odeiam. E por que Ele ama? Porque Ele quer resgatá-los para si. O Senhor está colocando, o Pai está colocando tudo sob o domínio, sob o senhorio do seu Filho. E a primeira leitura nos mostra lindissimamente isso. Nós já estamos quase no final do livro de Tobias. Nós vimos tudo aquilo que aconteceu com o pai de Tobias, Tobite. O pai se chamava Tobite e o filho Tobias. Como ele era um homem bom, um homem justo, um homem caritoso, mas acabou ficando cego. A própria esposa, no momento de raiva, acabou dizendo: onde é que está o teu Deus? Onde é que estão as tuas boas obras? O que te valeu tudo isso? A sua caridade, a sua tal justiça? Como que desafiando o seu esposo. E como ele manda o seu filho Tobias,
porque ele acabou se lembrando que havia um homem que tinha uma dívida com ele, morava muito longe, porque agora ele, cego, não tinha como trabalhar. E daí toda a aventura que o seu filho Tobias faz, mas principalmente aquele companheiro que ele foi buscar para levá-lo até aquele lugar que era muito longe, um lugar que ele desconhecia. E depois a história vai mostrando que esse companheiro que ele foi buscar e encontrou não era um simples companheiro, não era alguém que conhecia aquelas terras somente, não, era o próprio anjo Rafael. Você conhece pelo livro de Tobias tudo aquilo que aconteceu com Tobias e com Sara, e como ele volta para casa já casado com Sara, porque essa era a recomendação do seu pai, e ele tomou como palavra de ordem de não se casar com nenhuma mulher que não fosse do povo de Deus. E vai encontrar justamente um tio dele, parente de Tobit, que tinha uma filha chamada Sara, também vivendo uma infelicidade de perder vários maridos. E por graça de Deus, os dois se casam. Tobias pede a mão dela aos seus pais, está voltando agora. E nesse percurso, vocês se lembram na história de Tobias, que quando eles iam atravessar um rio, um peixe ataca a Tobias. Aquele susto todo, Rafael ajuda, retiram o peixe do outro lado do rio, e daí Rafael diz: tira, abre o peixe, corta o peixe, e tira o fel do peixe, e leva este fel do peixe para curar os olhos de teu pai. E agora então, nesse finalzinho do livro de Tobit, amanhã é o último trecho do livro, quando Tobias está voltando, primeiro é a mãe que o vê, porque o pai é cego, e vai ao seu encontro. O pai fica dentro de casa, mas pressuroso, aguardando o seu filho. Como Rafael se volta para Tobias e diz: estou certo de que os olhos se abrirão. Aplica ali nos olhos o fel do peixe. O remédio fará com que as manchas brancas se contraiam e se desprendam de seus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e enxergará a luz. Meus irmãos, quem é que diz que fel de peixe cura cegueira? Não tem nada a ver. Mas aquele fel de peixe era apenas um sinal. Eu diria, como são hoje os nossos sacramentos, para qualquer sacramento, o batismo, a crisma, a eucaristia, é preciso algo de material. Como no batismo é a água, depois vem as palavras de eu te batizo, mas é preciso a água. Na crisma é o óleo, na eucaristia, que maravilha, é o pão e o vinho, e assim cada sacramento. Que pela graça de Deus, a matéria e as palavras realizam a eficácia daquele sacramento. Então, aqui o fel do peixe era apenas com a matéria, para que Tobias acreditasse. E essas palavras do anjo, é claro que o anjo estava mais do que certo, foi para isso que Deus também o mandou. O anjo Rafael se volta para Tobias e diz: estou certo de que os seus olhos, os olhos do seu pai, se abrirão. Aplica ali nos olhos o fel do peixe. E foi justamente o que Tobias fez. Tobias foi ao encontro de seu pai, soprou-lhe nos olhos. Que beleza! Assim como Deus, quando fez o primeiro homem, Adão,
soprou sobre ele, e ele recebeu o sopro da vida, porque sopro e espírito no hebraico é a mesma palavra, ruá. Deus soprou sobre o primeiro homem e ele recebeu o espírito, ele recebeu vida. Da mesma forma, aqui e agora, Tobias sopra sobre os olhos do seu pai, como que mostrando uma nova criação. Aqueles olhos já estavam cegos, já eram 2 anos que o pai estava na cegueira, e agora recebe um sopro de vida, e aqueles olhos vão ser recriados. Em seguida, Tobias pega aquele fel de peixe e passa nos olhos do seu pai. Você sabe que os olhos são coisa muito delicada, e ele faz isso com o dedo. Ele vai pegando aquele fel de peixe e vai passando e dizendo ao pai: confiança, pai. Então Tobit caiu-lhe ao pescoço, chorando e dizendo: eu te vejo, meu filho, luz de meus olhos. Na verdade, Tobias não era a luz dos olhos dele. Ele estava vendo, sim, estava vendo seu filho Tobias, mas a luz dos olhos dele era o próprio Deus. Daí você vê que beleza. Daí para frente é só louvor, é só bênção que vai acontecendo. Primeiro em casa, como Tobit levanta a voz e vai cantando e dizendo as glórias de Deus e o louvor a Deus pela maravilha que Deus acabava de fazer. Depois eles vão para se encontrar com Sara, como era costume, né? O marido veio na frente, porque era ele que recebia a esposa, e as companheiras de Sara estavam lá ainda na porta da cidade, para que houvesse o encontro entre a esposa e o seu esposo. E Tobit, junto com sua esposa, vai para encontrar-se com Sara, que está entrando na cidade. E quando Tobit encontra-se com a sua nora, também é só louvor, é somente ação de graças. Meu irmão, minha irmã, o louvor liberta. O louvor liberta. Quando nós estamos em situações difíceis, como estava Tobit, quando ele ficou cego, quando ele não tinha mais nada, apenas a sua esposa é que fazia trabalhos manuais para vender, trabalhava com lã, trabalhava com outras coisas assim, coisas domésticas, para sustentar a casa. Tobit não desanimou, não abandonou a Deus, não se irritou, não murmurou, não criticou. Pelo contrário, ele confiou em Deus, e aí está o resultado. E quando ele recebe o resultado, claro, demorou todo aquele tempo, foi preciso que seu filho Tobias fizesse toda aquela viagem, acompanhado pelo anjo, e voltasse. Passaram-se aqueles anos, mas a salvação chegou, a cura chegou, a libertação chegou, a vida chegou. Os olhos de Tobit voltou a ter vida, e ele voltou a enxergar. Meus irmãos, infelizmente, quando a dor, quando o sofrimento bate na nossa porta, a gente não sabe quando é que ele chega. E nós não sabemos a espécie de sofrimento que vem a nós. Claro, muita gente diz que é Deus quem manda sofrimento. Não, a própria Escritura explica que toda dor e a própria morte foi introduzida no mundo não por Deus, porque Deus não quer a morte, Deus não quer a dor, Deus não quer o sofrimento, mas foi o inimigo quem, por inveja, introduziu nesse mundo a dor, o sofrimento, e
a morte. Quando então o sofrimento bate à nossa porta, quantas vezes, desculpe a palavra, nós nos irritamos contra Deus, nós nos rebelamos contra Deus. Parecemos meninos e meninas revoltados, que até se são pequenininhos, se jogam no chão. Se são grandinhos, adolescentes, jovens, se põem contra o pai e até fala, até xinga, até grita. Como nós, não aguentando a dor, nos pomos contra Deus. E se não nos pomos contra Deus, como a gente critica, como a gente murmura, como a gente se irrita. Não, meus irmãos, é ao contrário, Deus não abandona ninguém. E se você está passando agora, se você está vivendo agora, se não é você, mas são os seus, e com isso você sofre. Quando digo os seus, são pessoas muito amadas, muito queridas por você, e você até mesmo se preocupa por essas pessoas. E eu diria, porque a gente ama, a gente se preocupa, mas essa preocupação não pode ir além de uma preocupação. Aliás, nós nem devíamos nos preocupar, como diz Jesus, porque Deus cuida de nós constantemente, especialmente quando estamos passando pela dor e pelo sofrimento. Deus cuida de nós. Mas se a gente, por causa do amor, acaba se preocupando, não pode passar além da preocupação, não pode. Nós não podemos nos colocar contra Deus, nós não podemos ficar murmurando, criticando, irritados, revoltados por dentro. A gente se revolta contra a dor, contra o sofrimento, contra a situação, mas na verdade nós estamos nos colocando fora da vontade de Deus. Mas então o Senhor diz agora que é vontade de Deus a dor? Não é vontade de Deus a dor ou o sofrimento, mas uma vez que eu estou nessa realidade de dor e de sofrimento, Deus está comigo e Ele quer que eu enfrente o sofrimento, que eu me defronte não com Deus, mas eu me defronte com o sofrimento, com a dor, como Tobit fez. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Diga comigo, Deus está comigo. Até existe aquela música da Salete, né? Deus está comigo. Sim, repete comigo, Deus está comigo. Ele não me abandona. Especialmente nos momentos de dor, de sofrimento, de morte. Pelo contrário, nessas situações, Ele está mais presente comigo, mais próximo de mim. Senhor, eu não quero mais murmurar, me irritar, criticar, muito menos me revoltar contra a dor, o sofrimento, muito menos me revoltar contra Ti, Senhor. Não quero, Senhor, não posso, Senhor. Se me revoltei no passado, se eu estava revoltado, Senhor, sabe o que as mulheres dizem no feminino? Se eu estava revoltado, Senhor, perdoa-me, Senhor, eu não estava entendendo nada. Hoje a Tua palavra me esclareceu. Eu faço as pazes contigo. Eu me reconcilio contigo. Gente, que coisa impressionante, né? Nós fazemos as pazes com Deus. Quer quem somos nós? Mas claro, se eu estava revoltado, Deus não se revoltou contra você, de jeito nenhum, nunca. Então, é você que precisa fazer as pazes com Deus, porque Deus esteve sempre em paz com você. Você se reconciliar com Deus. Mas o que Deus fez de mal? Você que achava que fez.
Você que se afastou, você que se pôs de mal com Deus e agora precisa se reconciliar. E que bonito. Assim como a mãe, primeiro, depois o pai de Tobias, abriram os braços para receber o filho. Assim como o pai do filho pródigo foi de braços abertos para receber o filho, hoje o pai está recebendo muitos filhos, muitas filhas revoltados. Se você não ousa dizer a palavra revoltado, você estava descontente com Deus, você estava irritado com Deus, você como que cobrava a Deus: por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor levou esse meu ente querido, que eu amava tanto e acabou morrendo? Por que o Senhor permitiu essa doença? Por que o Senhor permitiu que meu filho, que minha filha passasse por isso e por aquilo e tal? E por que o Senhor fez isso com meu marido? Cobrando de Deus. E claro, quem fica cobrando acaba se irritando. Desculpe, talvez você não use a palavra, mas você, na verdade, tinha se revoltado contra Deus. Mas hoje, que beleza! O Pai está recebendo muitos filhos e filhas de volta. E muitos filhos e filhas estão recebendo o seu Pai de volta, que nunca esteve longe, mas que por causa de uma barreira que foi posta, agora a barreira saiu e você pode abraçar carinhosamente o seu Pai. Diácono, vem cá. O diácono é muito disso. Isto é o filho que chega, é o pai que recebe, é o pai que abraça, é o pai que beija, é o filho que recebe, é o filho que recebe também, que beija também. É isto que já aconteceu. O pai recebeu o filho de volta e o filho recebeu o pai. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.